Recentemente, o presidente Trump chamou o governador de Minnesota, Tim Wells, de retardado. Bem, em russo se chama débil mental. Eu não concordo com isso. É uma pessoa que acobertou roubos. 8 bilhões de dólares, ou talvez até mais, aliás, do orçamento do próprio estado dele, ele não é débil mental. Ele pode bancar o bobo, arregalar os olhos e rir à toa, mas pelo menos ainda não está babando. Mas esse é o maior golpe, a maior fraude com o orçamento que já aconteceu na história dos Estados Unidos da América. E por isso Tim Wells é um campeão. Ele merece ser registrado no livro dos recordes do Guinness. E você é um idiota. Sim. Com base no que descobrimos até agora, acreditamos que a Operação Fraudulenta Somália em Minnesota é o maior roubo de dinheiro dos contribuintes por meio de fraude em benefícios sociais da história americana. Acreditamos que apenas arranhamos a superfície de quão longe isso foi. E você está ciente de todas essas manipulações envolvendo simulação de autismo em crianças que, na verdade, não são autistas? Com a farsa de que pessoas estão sendo cadastradas em programas alimentares, quando, na verdade, ninguém nunca foi cadastrado. E com envolvimento em fraude em massa, mentiras, roubos e extorsão em uma escala que nunca vimos na história americana. O valor final deste caso vai superar significativamente os números já divulgados. Acreditamos que o governo estadual está totalmente envolvido nesse esquema e acreditamos que o que vamos revelar vai chocar o povo americano. Steve Miller acredita que o valor de 8 bilhões está subestimado, que não é o valor final, e que o valor real do prejuízo ao orçamento é chocante. E ele também acha, bem, não sem razão. Acho que a liderança do Estado não só estava ciente, mas também participou ativamente do uso dos recursos orçamentários. Se for assim, o governador. Ele é o ex-candidato a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Variuga. Mas de acordo com os dados disponíveis, e isso, aliás, é uma subestimação significativa, 75% dos somalis em Minnesota dependem de benefícios sociais, mas isso provavelmente subestima o real impacto financeiro dessa população. Mais de 3/4 dos refugiados vindos da Somália, segundo 80% dos emigrantes, recebem apoio do governo para alimentação, moradia, saúde, educação e um pouco de dinheiro para lazer. Governador Walz, alertaram os informantes. Você viu a atitude desdenhosa do procurador-geral? Congresso? Vumen Amar adota uma postura defensiva, mas aparentemente tem conexões com pessoas, ou pelo menos pessoas do seu círculo mais próximo. Amy aparentemente está envolvida, mas ainda não foi comprovado. Ela está se defendendo muito. Você acredita que isso se aplica a todos eles, a indiferença deles à quantia de dinheiro, a qualquer possível proteção que eles ofereceram? Acho que você verá tudo isso, Sean. Esse escândalo vai abalar as bases da política de Minnesota e da política americana. Vamos mostrar, seja por ignorância deliberada, desvio intencional ou conhecimento direto. Políticos democratas, burocracias democratas, sistemas políticos democratas e a população de refugiados somalis enganaram o povo americano, desviaram bilhões dos contribuintes e cometeram fraudes de uma ousadia que mal conseguimos imaginar. Isso realmente destaca o quanto o Partido Democrata usou a migração como uma arma contra o povo americano para obter poder político às custas dos cidadãos americanos. Roubam o dinheiro deles, roubam seus votos, roubam sua soberania. Isso será um exemplo claro dos argumentos do presidente. Essa é a ferramenta que o Partido Democrata usou para roubar completamente o povo americano. Acabamos de discutir como o Estado Profundo organizou a perseguição ao Trump e a todos nós que não concordávamos com a política deles. E falava alto bem no meu caso, expressava minha opinião. Sean, escuta, isso é padrão. Qualquer pessoa que entra legalmente no país deve passar por uma verificação de antecedentes, não ter ligações radicais, passar por um exame de saúde e não ser um fardo para o povo americano.
E, claro, não se pode vir para cá e explorar o povo americano. É uma lei federal desde a década de 1870, Sean, exigindo que você seja financeiramente autossuficiente. Você não pode receber benefícios. E, em segundo lugar, seu patrocinador deve assinar um documento juridicamente vinculativo, prometendo que o estrangeiro que ele está patrocinando não usará benefícios. Caso isso ocorra, o patrocinador pagará 100% do valor ao contribuinte. Em outras palavras, tudo isso já está na lei há 4 anos. E eu acho que há ainda mais tempo a lei não está sendo cumprida. Os federais não podem fiscalizar os estados. Essa é uma competência estadual, já que cada estado funciona como um país independente. São esses grupos de benfeitores, associações de gangsters, políticos e funcionários públicos que nos roubam em bilhões. Aliás, é uma cópia exata do que Putin fez, então, segundo o general Babkov, isso é o 5º diretório, como ele chama KGB, sim, na cidade que antes se chamava Leningrado e agora é São Petersburgo. E agora a grande mídia finalmente percebeu que Tim Walz, governador de Minnesota, que, aliás, por algum motivo foi escolhido por Kamala Harris como vice-presidente, está envolvido em ignorar um grande esquema de fraude com benefícios, cometido em seu estado principalmente por imigrantes somalis. O New York Times não ignora mais essa história. Eles abordaram isso em um relatório devastador que, segundo a citação, afirma: a fraude inundou o sistema de assistência social de Minnesota sob a supervisão de Tim Walz. Uma história sensacional. Vamos analisar um exemplo de fraude. A organização sem fins lucrativos Alimentando o Nosso Futuro recebeu dinheiro do governo durante a Covid, que deveria ser usado para comprar comida para crianças famintas. Foram usados em carros de luxo e projetos imobiliários no exterior, certo? Golpistas desviaram dólares dos contribuintes americanos para o exterior. Dos 86 acusados de fraude, só 8 não eram somalis. E é aqui que fica pior. Segundo os informantes, agentes do governo aprovavam silenciosamente a fraude, pois os somalis se tornaram um grupo eleitoral influente em Minnesota, e os democratas não queriam perder o apoio deles. O próprio Tim Walz reconheceu que esses programas foram generosos demais na pandemia. Bem, ele foi muito generoso com o seu dinheiro, que gentil da parte dele, cito. Tim Walz afirmou em entrevista que os programas visam repassar dinheiro às pessoas. Os programas foram criados para melhorar a vida das pessoas e em muitos casos criminosos encontram brechas. Ele basicamente diz: sim, fomos enganados, mas tudo bem, tínhamos boas intenções. É importante destacar que o New York Times não foi o primeiro a divulgar isso. O escritor e ativista conservador Christopher Rufo descobriu isso primeiro. Como é uma história legítima, a grande mídia teve que cobri-la. Porém, nem todos os comentaristas liberais tiram as mesmas lições que o New York Times. Pois é, nós do The View mudamos o assunto dos fracassos de Tim Walz para outros fracassos. Bem, você provavelmente adivinha de quem estou falando, né? Isso é interessante, porque se você está chateada por causa de fraude... Em 2018, uma juíza decidiu que alguém deveria pagar 25 milhões de dólares por causa de sua universidade fraudulenta. Em fevereiro de 2024, uma juíza de Nova York responsabilizou ele, seus filhos e sua organização por fraude. 3 meses depois, ele foi condenado em 34 acusações de fraude. É verdade, Vupi. Não conseguimos discutir o erro de um democrata por mais de 2 segundos antes de você mudar o assunto para Donald Trump. É exatamente esse descaso despreocupado com os problemas reais que surgiram sob a liderança dos democratas nos Estados Azuis e nas cidades que fez com que a mídia progressista afastasse a América Média e a empurrasse para os braços do Partido Republicano de Trump. Se você acha que o Partido Republicano não tem soluções corretas, justifique isso, mas não tente provar que a democracia... Democratas como Tim Walz são confiáveis para governar cidades, estados ou o país. Vocês ouviram como os democratas dizem que Tim Walz é ladrão e que Trump também é ladrão e que Trump é ainda pior do que Walz. E por isso vamos falar não sobre Walz, mas sobre Trump. Uma fraude massiva com benefícios sociais, esse é o resultado dele. Ele permitiu isso durante seu governo e até hoje tenta se justificar por isso. Gestões progressistas não sobrevivem a grandes fracassos. Cortes na polícia, abuso dos benefícios sociais e taxação excessiva dos ricos, que acabam indo embora, resumem o histórico dos progressistas de esquerda e levam ao desastre. Você ria junto com... Bem, eu estava pensando, sabe, isso é tão engraçado porque isso te irrita tanto.
Quando o Whoopi cita Donald Trump sem necessidade, mas ele também menciona o presidente Biden em qualquer fracasso sob sua liderança. E aqui está mais uma defesa dos democratas. Mudaram o assunto da conversa e, de novo, a Whoopi fez algo ruim, mas o Trump fez ainda pior. Eu, pessoalmente, sempre fico feliz com essas declarações do tipo: aquele ali é bandido, sim, daquela rua ali. Você tem que proteger o seu bem dele, porque ele é ainda pior do que eu. As perguntas são como na Ucrânia? Então, os próprios bandidos dizem para a população: Putin é ainda pior do que nós. Eu te machuco, mas ele vai te destruir completamente. O presidente Calvin Coolidge provavelmente foi o melhor presidente do século XX que construiu a política de imigração mais bem-sucedida da história dos Estados Unidos da América. Aliás, a proibição de entrada de 19 países, então, se transformou, isso ainda foi na época do Trump, em uma lista de 30 e dizem até 32 países, dos quais não recebemos informações suficientemente confiáveis dos que chegam. É isso que nossos democratas ficam gritando e ficando nervosos a respeito. Essa comentarista da Fox está relatando isso. O que houve? Agora os investigadores rastreiam a rede de fraude. Até outros democratas de Minnesota, como a deputada Ilhan Omar, muitos dos suspeitos ligados ao esquema vivem no distrito dela, incluindo o dono de um restaurante que organizou eventos para ela. Desde então, ele foi condenado por roubar 12 milhões de dólares de fundos da Covid. O que Coolidge fazia? Então, pouco mais de um século atrás, há 101 anos, o presidente Calvin Coolidge assinou a Lei de Imigração de 1924, sem dúvida a política de imigração mais bem-sucedida que nosso país já teve. Logo após o que agora chamamos de Grande Migração, essa onda de imigração que tomou conta do início dos anos 1900, quando esse influxo em massa de mais de 14 milhões de pessoas chegou a este país, foi muito parecido com o que vimos nos últimos 5 anos. 14,5 milhões de pessoas naquela época, há 100 anos vieram para cá principalmente, na verdade, do sul e do leste da Europa. Uma grande diferença em relação ao que vemos hoje? Na época eram italianos, poloneses e judeus fugindo da Europa em busca de oportunidades na América. No entanto, aquele período foi tão devastador para os cidadãos americanos, para a sociedade como um todo, que o Congresso aprovou então a Lei de Imigração de 1924, e tanto os republicanos quanto os democratas, ambos os lados concordaram que aquilo tinha saído completamente do controle. Algo precisava ser feito, e o que eles fizeram foi estabelecer um novo sistema de cotas por origem nacional, que dizia: queremos a imigração de imigrantes apenas de certos países, de alguns lugares. Pessoas que ajudam a América. Queremos trazer para nossa casa as pessoas que desejamos, e não aquelas que não queremos. Eles devem ser de certos países, ter certas profissões, ser saudáveis, não ter antecedentes criminais e coisas do tipo. Isso é claro. Os Estados Unidos restringem fortemente a imigração do sul e leste da Europa e proíbem totalmente a imigração da Ásia. E eles fizeram isso para preservar a sociedade americana, nossa homogeneidade, para que os Estados Unidos continuassem sendo um país predominantemente branco e cristão. Porque naquela época, assim como agora, a imigração estava fora de controle. Na verdade, hoje está muito pior. A proporção de pessoas nascidas no exterior na população dos Estados Unidos da América hoje é muito maior do que em qualquer outro momento da história dos Estados Unidos. Atualmente, 1 em cada 6 pessoas neste país é estrangeira. Isso está mais alto que no auge dos anos 20, durante o período mencionado, quando Calvin Coolidge sancionou o Ato Johnson-Reed, Lei de Imigração de 1924, ela vigorou por quase 40 anos. Isso diminuiu muito a entrada de novos imigrantes e criou uma oportunidade. Esse é um ponto crucial para a grande onda de imigrantes que chegaram. Isso lhes deu tempo para se adaptar, o que funcionou. Nas décadas de 40 e 50, a América prosperava, a economia crescia, havia uma classe média em expansão e um forte patriotismo, coisas que não vemos hoje. De alguma forma, há 100 anos nossos políticos entendiam a vantagem da assimilação. Hoje, se você espera que os imigrantes se assimilem e adotem os valores americanos, isso por algum motivo é chamado de nazismo, de retórica nazista.
E agora, essa imigração que está destruindo a América, que odeia nosso país, mas vive aqui, é quem carrega essa bandeira. Ilhan Omar. Quero perguntar sobre outra coisa que disse Stephen Miller, o arquiteto da política migratória. No Dia de Ação de Graças, ele escreveu: nenhum milagre acontece quando países em situação difícil cruzam as fronteiras em massa. Os migrantes e seus descendentes reproduzem as condições e horrores de suas terras destruídas. O que você pensa sobre esse argumento, sobre a incapacidade de assimilação e uma espécie de destruição da América? Como você entende isso? Ilhan Dimatorzok, Stephen Miller, 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 Miller, Stephen Miller, Stephen Miller. Mas se você tem uma abóbora ou repolho no lugar da cabeça, é impossível entender algo. Quando penso em Stephen Miller e sua retórica racista, isso me lembra de como os nazistas descreviam os judeus. Quando não há argumentos, eles lembram dos supremacistas brancos e dos nazistas. Isso só significa que, bem, realmente não há nada a dizer. E ainda acrescentou os judeus, sendo que ela mesma e todos os somalis simplesmente adoram os judeus. Bem, eles simplesmente não conseguem parar de beijá-los. Vocês sabem, como sabemos, muitos imigrantes tentaram vir para os Estados Unidos, mas foram mandados de volta. Bem, por exemplo, imigrantes judeus. Nós sabemos como descreviam as pessoas que vinham da Irlanda, os imigrantes irlandeses. Sabemos como naquela época descreviam as pessoas quando eram imigrantes italianos. Trump afirmou no fim de semana que é hora de retomar o ato de imigração de 1924. Isso é enorme, uma grande declaração e um passo certo. Será uma reestruturação completa. E logo após a publicação de Trump, o Ministério da Segurança Interna, apoiando suas palavras, anunciou a suspensão da imigração de mais de 30 países do terceiro mundo, afirmando que esses países são disfuncionais demais para verificar e permitir a entrada de seus cidadãos nos Estados Unidos. Olhem. Matt, ouvimos dizer que isso é possível. Está expandindo para 32 países. Pode confirmar e informar quais serão incluídos? Não vou especificar o número, mas são mais de 30 e o presidente continua avaliando os países. Se lá não há governo estável, nenhum país autossustentável, por que deveríamos permitir que pessoas desse país venham aos Estados Unidos sem sabermos quem são e sem verificá-las? Um dos países dessa lista é a Somália. Junto com outros que você vê no mapa, além de mais 11 países, já são mais de 30 países. Agora, todos eles, segundo a administração Trump, são países do terceiro mundo com governos instáveis. Um deles, como dissemos, é a Somália. Um país que se beneficiou muito da administração anterior, que concedeu status de refugiado e status legal a muitas pessoas que agora vivem em Minnesota, milhares de somalis. Biden concedeu o status de proteção temporária, muitos deles também receberam passagens aéreas gratuitas para simplesmente virem ao nosso país. Pelo menos os migrantes da América Latina tiveram que se esforçar para chegar aqui, eles percorreram milhares de milhas para vir, deixando toda a sua vida para trás. Veja como a lista desses países mudou em 100 anos. Há 100 anos, 14 milhões de pessoas vinham da Itália, da Polônia, da Rússia. Hoje nós importamos pessoas desses países. Como isso pode ser uma boa ideia? Obviamente não é, e nós sabemos disso porque um desses países é a Somália. Atualmente está bem no centro desse esquema fraudulento de bilhões de dólares, que roubou 8 bilhões dos nossos impostos e os enviou de volta para um grupo terrorista. Nós já conversamos sobre isso como algo ruim pode dar origem a algo bom. A história desse roubo gigantesco permitiu à administração Trump, aproveitando o sentimento do povo, levantar a questão de parar a imigração. Não só dos países subdesenvolvidos da América Latina, mas também de países hostis e subdesenvolvidos do Oriente Médio. Desses, por exemplo, ladrões que nos invejam com um ódio negro mortal. Republicanos da Câmara e a chefe do Ministério das Finanças discutiram possível ligação com o terrorismo. Ele disse que eles só agora estão começando a estudar isso. Quão certa você está de que essa afirmação é falsa? Agora estou bastante certa, porque há pessoas que foram responsabilizadas e condenadas.
Se houvesse alguma ligação entre o dinheiro que eles roubaram e o financiamento do terrorismo, isso seria um fracasso total do FBI. Os somalis, aliás, que se reuniram em Minnesota como imigrantes há um século, isso acontece quando um país é inundado por imigrantes, eles tentam recriar o lugar de onde vieram, isso é simplesmente da natureza humana. Os italianos fizeram isso há 100 anos, os italianos ficavam juntos em Nova York, os poloneses também, assim como os judeus, formando suas comunidades em Chicago, em Nova York. Agora quem faz isso não são mais os europeus, mas sim comunidades de imigrantes de países como Somália, Haiti, Iêmen, Serra Leoa e Chad, países do terceiro mundo. O jornalista investigativo Chris Rufo observou muito bem que a diferença entre agora e antigamente é que os líderes dessas comunidades de imigrantes, como Ilhan Omar, não se parecem com os líderes de antigamente. Eles defendem e protegem esses criminosos em sua comunidade que cometem fraudes. Veja o que ele disse. Isso é impressionante e chocante. E a história tradicional americana diz que os imigrantes chegavam, adotavam os costumes americanos, aprendiam a falar inglês, tentavam se assimilar à cultura. E se existissem elementos negativos em sua cultura? Por exemplo, se os ítalo-americanos tinham a máfia, deveriam rejeitar e corrigir esse crime. Havia ítalo-americanos famosos como Rudy Giuliani que combateram a máfia. Em Minneapolis ocorre o oposto. Líderes somalis como Ilhan Omar defendem as mesmas pessoas que enganaram bilhões de dólares. Esse é um comentário muito pertinente. A Ilhan não deveria estar furiosa com esses golpistas? Eles envergonham o povo dela, a comunidade dela. Em vez disso, parece que ela está acobertando eles. Muito parece que ela está protegendo eles. Bem, está dando cobertura, como a gente diz. Sim, porque ela, assim como o governador desse estado, o prefeito de Minneapolis, o procurador-geral do estado, parece muito que eles também estão envolvidos e de jeito nenhum conseguem entregar essa sujeira fedorenta, porque essa sujeira vai arrastar todo mundo para o fundo. E eles também. Senhores, inscrevam-se, deixem o like e ativem o sino. Assim vocês sabem o que está acontecendo e vão receber todos os episódios dos meus vídeos em tempo. Até logo, até a próxima vez.